Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal Play História Professor Macari, o canal que orbita aí questões de história, filosofia, sociologia e por aí vai. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I, qual a importância, quais as transformações que foram feitas no Brasil neste período entre a independência do Brasil e o período que Dom Pedro I abdica o trono e vai embora para Portugal. Mas antes, se inscreva no canal, continue conosco, curta e vamos pra frente. É muito importante entendermos o período em que abrange o primeiro reinado, o reinado do imperador Dom Pedro I no Brasil. Ela vai de 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil, até 7 de abril de 1831, a abdicação de Dom Pedro I e a sua saída do Brasil para sua volta a Portugal. O grande destaque do governo de Dom Pedro I são as inúmeras revoltas regionais que ocorrem pelo Brasil, tendo em vista que era necessário que Dom Pedro I fizesse a consolidação da independência do Brasil. Muitos ainda não conseguiam ver essa questão como algo resolvido, então Dom Pedro I tinha que usar muitas vezes de estratégias muito duras para manter a unidade nacional. Por exemplo, nas províncias do Grão-Pará, Maranhão, Piauí e da Bahia, houveram muitos conflitos entre militares regionais e militares oficiais do governo de Dom Pedro I. Tudo isso dificultava muito o processo de consolidação da independência logo no início. Agora vamos falar de alguns fatos importantes no governo de Dom Pedro I, como por exemplo a Constituição de 1824. Você sabia que antes desta Constituição existia um projeto constitucional com um nome muito engraçado, a Constituição da Mandioca. Eu tô saudando a mandioca. É, isso mesmo que você ouviu. Tá, mas por que isso? Então o que se queria é que quem participasse do processo político, seja candidato ou seja eleitor, ele tinha que ter ou uma plantação equivalente a 150 alqueires de mandioca ou uma renda equivalente ao ganho que se tem alguém que planta 150 alqueires de mandioca. Em outras palavras, você tinha que ter um certo recurso financeiro para participar do processo político, o famoso voto censitário. Logo na primeira Constituinte, onde se tem uma assembleia onde vão discutir quais leis farão parte da Constituição do Brasil, houve uma tentativa por parte de alguns deputados em limitar o poder do imperador, o poder de Dom Pedro I, que ele não gostou nem um pouco desta tentativa e mandou literalmente prender esses deputados. E uma nova Assembleia Constituinte, então, foi formada. Tudo isso se deve, é claro, à posição, à postura autoritária do imperador Dom Pedro I. Utilizou-se das forças militares armadas do Brasil, fechou ali a Assembleia Constituinte. Foi conhecido então este momento como a Noite da Agonia. Dom Pedro I, então, ele seleciona 10 pessoas da sua maior confiança, discute as questões dessa nova Constituição e ele vai outorgar a Constituição em 25 de março de 1824, quando a Constituição ela é praticamente imposta ao povo de acordo com a vontade do seu governante. Não é aquela Constituição que há uma participação popular. Não, muito pelo contrário. Faça-se a vontade do imperador. O imperador vai dividir o poder em poder legislativo, poder executivo, poder judiciário e mais um quarto poder, o poder moderador. Era um poder exclusivo, na verdade, do executivo, a qual era presidida pelo próprio imperador, dando a ele poderes muito maiores que os demais poderes. Então, nesse sentido, se os 3 poderes fizessem alguma coisa ali que o imperador achasse que não estava certo, que tinha que acabar por ali, simplesmente o imperador assim o fazia por este poder moderador. Nada mais mostrava o quão autoritário era a palavra do imperador no Brasil naquele momento. Foi instituído então no Brasil a monarquia constitucional. Dom Pedro I, então, ele elaborou um processo também eleitoral, onde somente as pessoas mais abastadas, mais ricas, poderiam participar do processo político. Tinha que ser
grandes proprietários de terras que tinham que ter pelo menos uma renda equivalente a 4 mil réis, que para aquela época era muito dinheiro mesmo. Vale lembrar também que os eleitores tinham que ser homens com mais de 25 anos e para ser candidato ou eleitor tinha que provar a alta renda, senão sem chance alguma de participar do processo político. Perfeito. De 1825 a 1828, nós tivemos aqui também a famosa Guerra da Cisplatina. Ela comprovava ainda mais o descontentamento que muitas pessoas no Brasil, e neste caso aqui no sul do Brasil, estavam demonstrando com a atuação autoritária de Dom Pedro I. A Guerra da Cisplatina foi extremamente sangrenta. Ela aconteceu onde hoje atualmente é o território que abarca o país chamado Uruguai. Aquilo já pertenceu ao Brasil. Houve muitas mortes, excesso de gasto tremendo para conter ali a batalha, mas Dom Pedro I vai perder esta batalha. E a população da província de Cisplatina vai conseguir reivindicar então e concretizar a sua independência, formando ali o país conhecido como Uruguai. No Nordeste, as províncias da Paraíba, de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, eles vão fazer ali o que será conhecido como a Confederação do Equador. Eles queriam criar ali um estado independente da coroa portuguesa. Havia um descontentamento muito grande dos proprietários de terra de toda aquela região, querendo que o Nordeste brasileiro, nesses setores, passassem a ser um país independente do que nós conhecemos hoje como o Brasil. Manuel de Carvalho tornou-se líder deste movimento separatista e ele, além de querer separar todo aquele território do restante do Brasil, formulando ali um outro tipo de governo, o governo imperial reagiu prontamente, atacando todos os levantes que surgiram ali no Nordeste, que eles queriam, na verdade, tornar aquele território num país republicano. Ele acaba com tudo aquilo, condena à morte muitas pessoas e muitos são presos. E totalmente foi abafada ali aquela Confederação do Equador. Cada dia mais aumentava a forte oposição ao governo imperial e autoritário de Dom Pedro I no Brasil. E ele estabeleceu também o famoso padroado. O que é isso? A Igreja Católica seria a religião oficial, porém estaria subordinada a Dom Pedro I. 9 anos depois da independência, o governo de Dom Pedro I estava muito desgastado. O seu autoritarismo, o descontentamento com as políticas sociais implantadas em todo o Brasil, tudo isso fez com que não só as pessoas menos favorecidas se revoltassem contra Dom Pedro, como também as elites políticas do Brasil não estavam contentes com nada que estava acontecendo no Brasil até aquele momento, sob a tutela de Dom Pedro I. Temos o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Isso fez com que fortemente as desconfianças caíssem sobre as pessoas que estavam no comando de Dom Pedro I. Líbero Badaró era um grande crítico do governo de Dom Pedro I. Ele chega de outra província ao Rio de Janeiro e é recebido com literalmente muita ostensividade por parte de muitos manifestantes, inclusive alguns até o atacaram jogando garrafas de vidro contra Dom Pedro I. Esses fortes atos de protesto dos opositores foi conhecida como a Noite das Garrafadas, mostrando mais uma vez o descontentamento das províncias contra este governo. Vale muito a pena lembrar que Dom Pedro I muitas vezes envolvia questões da sua vida pessoal com as questões de governo. Sempre tinha amantes, sempre envolvido em escândalos com relação à família. Alguns chegavam a dizer que ele chegava a ser violento com a sua esposa. É preciso lembrar também do evento importante que estava acontecendo em Portugal. A filha de Dom Pedro I, Maria da Glória, estava prometida em casamento para o irmão de Dom Pedro I, que era o Dom Miguel. Mas o Dom Miguel ele tinha pensamentos bastante absolutistas. Inclusive, ele levou Portugal a uma guerra civil. O fato é que quando a garotinha cresceu,
ele simplesmente resolveu usurpar o trono de Portugal, tomando literalmente os direitos de Maria da Glória. Dom Pedro I, então, tinha mais um estímulo para voltar a Portugal, para conter definitivamente essa usurpação do trono pelo irmão dele, que não assumiu o casamento com a sua sobrinha e ainda por cima tomou o trono. Houve uma guerra civil quando Dom Pedro I voltou para Portugal e em 1934 Dom Pedro conseguiu derrubar de vez ali as forças de Dom Miguel. Ele assumiu o trono, mas abdicou em favor da sua filha, Maria da Glória, que passou a ser chamada Maria II. Vale lembrar que Dom Pedro nem usufruiu muito desse privilégio de sua filha, levando em consideração que no mesmo ano Dom Pedro I morreu de tuberculose lá em Portugal. Enquanto isso, o Dom Miguel foi expulso de Portugal e ele morreu fora das terras lusitanas. Embora Dom Pedro I fosse o grande ícone da independência, no entanto, o seu governo, após a independência como imperador, ficou muito marcado pelo autoritarismo, descontentamento popular tão grande, tantas revoltas, que o próprio Dom Pedro chegou então a tomar a decisão de abdicar o seu trono em favor do seu filho, com apenas 5 anos de idade, Pedro de Alcântara, que seria ali o futuro Dom Pedro II. Inicia-se então aí o que nós vamos conhecer como o período das regências. A partir do momento em que o seu herdeiro só tem 5 anos, alguém tem que ficar no lugar dele até ele atingir a maior idade. Não perca esse assunto nos próximos vídeos que nós estamos elaborando sobre o período das regências, o segundo reinado, a proclamação da República e por aí afora. Valeu, pessoal, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!